Bom dia. Bom dia. Guten Morgen. Bem-vindos. Obrigada por ter aceito o convite. Nesse dia de frio, 5 graus hoje de manhã, né? Mas é por uma boa causa, né? Por uma boa causa. E quero, nesse momento, agradecer a presença do Ministério Público, da Assistência Social, do Conselho Tutelar. Também temos aqui a visita da ANI, que também vai trazer algo para nós. De um assunto muito importante, porque nós tratamos com crianças e nós precisamos estar atentos a muitos sinais, né? O dia a dia deles, e às vezes a gente não percebe, né? Então, eles estão aqui para nos ajudar nesse sentido. Mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de convidar a pastora Delcir, né? Agradecer por mais esse dia de sol, por ele nos proporcionar mais um dia de vida, né? E para isso nós somos muito gratos. Moin, sagen wir die Hunsrücken. Moin. Os Hunsrücken falam moin, é um dialeto alemão, né? Bom dia a todos vocês, aos que nos visitam nesta manhã. Também o nosso colegiado, assim eu posso dizer. Render graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e porque sua misericórdia esta dura para sempre. Amados e amadas, o lema da nossa semana nós encontramos em Isaías capítulo 55, versículo 11. É uma palavra que vem bem ao nosso encontro e nos diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, ela não quer voltar vazia, mas também as nossas palavras, né? Temos o hino que diz que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, do Salmo 119. As nossas palavras, elas têm poder, elas têm força, elas edificam ou destroem. E por isso nós estamos aqui também como escola de confissão luterana. Nós queremos sempre trazer a palavra junto à nossa vivência. Eu não falo palavra concreta ou, vou voltar para lá, sempre estava aqui, diretamente a Bíblia. Muitas pessoas acham que trazer a palavra consigo é só carregar a Bíblia ou estar com a Bíblia, a palavra da Bíblia. Nós somos a palavra. Nós somos os filhos e filhas de Deus. Nós somos as mãos, os pés, a boca, os olhos, os ouvidos que levam a palavra adiante. A nossa postura em nosso dia a dia. Então, eu devo propagar a boa palavra do amor nas minhas atitudes diárias, na minha conduta, na minha postura, dentro da vocação a qual Deus me chamou. Seja como professor, seja como merendeira, seja como faxineira, seja na promotoria, seja na educação, seja na psicologia. Não é só função do pastor. É de todo o corpo de Cristo, de todo o sacerdócio real e geral de todos os crentes. O sacerdócio é de todos. Então, que as nossas palavras sejam agradáveis à presença de Deus, o Senhor. Que as nossas palavras edifiquem, não destruam vidas, pessoas. O que nós temos visto em nossas redes sociais, muitas vezes, não são coisas edificantes. Mas sim, nós nos posicionamos muitas vezes, digo nós, no geral, ao invés de, quando é algo positivo, nós não nos alegramos tanto, mas quando é algo negativo, nós ajudamos a proliferar. Que nós sejamos assim, como filhos e filhas de Deus, mas que vivamos o nosso batismo, aquele que nos move a transformar a nossa realidade, aquele que nos move a promover paz, justiça, solidariedade em todos os momentos da nossa vida. Que a nossa palavra seja boa, e que a palavra que nós vamos ouvir nesta manhã também possa soar agradável aos nossos ouvidos, tocar nosso coração, para que nós possamos também desempenhar a nossa missão a partir daquilo que nos será proposto. Para que nós tenhamos um momento iluminado e abençoado, oremos. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais uma manhã que tu nos concedestes. Gratos te somos pelo amanhecer, gerado sim, mas faz parte do nosso viver. E assim é a nossa vida. A nossa vida, ela tem tempos e tempos como as estações do ano. E nós queremos confiar a nossa vida aos teus cuidados, para que tu possas nos abençoar neste momento que aqui temos também de atualização, de busca de conhecimento.
Grato somos pelas pessoas que aqui estão para nos trazer a palavra de orientação. E pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine suas mentes e seus corações e que nós tenhamos um coração aberto para receber esta palavra e assim também cumprir com nossa missão, com nosso papel. Senhor, grato somos por este sol que está brilhando, o sol que simboliza a vida e quer também preencher o nosso coração de alegria e felicidade. Venha aqui falar conosco, venha nos abençoar. Conduza-nos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Alguns recados antes de passar a palavra. Sanitários, se precisarem usar, peço que utilizem os novos ou na sala dos professores. E o nosso pátio tem um pequeno transtorno no pátio, né? Então, peço que então evitem aquele local. Café, para quem quiser um café quentinho, enquanto a terra estiver cheia, né? Tem uma água também lá atrás, ok? E a lista de presença está passando, tá? Então, peço que também, assim, quem ainda não o fez. Então, gostaria de passar a palavra, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Colégio Doutores, né? Não sei, promotora, pode ser, Regiane? Bom dia a todos, a todas. Agradeço a presença de todos aqui. Eu, enquanto Ministério Público e a Rede de Proteção à Infância decorrer hoje, entendemos que era muito importante esse momento de contato com as escolas particulares. Essa manhã conversaremos com vocês aqui, doutor, e na sequência com a equipe do Colégio Nossa Senhora de Fátima. E por que percebemos essa necessidade? Porque já temos um diálogo muito estreito com as escolas da rede pública, né? Na última quinta-feira à tarde, inclusive, participei de parte de um evento de encerramento do semestre escolar envolvendo as escolas do município. E esse tipo de participação, seja do Conselho, seja do Ministério Público, acontece de uma forma repetida durante o ano. Então, nós temos a oportunidade de dialogar a respeito de temas sensíveis que envolvem os interesses de crianças e adolescentes. As escolas, e a escola de vocês não é diferente, compõem um sistema de garantias de direitos. Esse sistema, ele é voltado para tornar efetivos todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente como sendo direitos das crianças, né? Eu vou falar crianças porque é mais rápido e mais fácil, mas vocês leiam crianças e adolescentes, né? Então, ali tem o direito, desde direitos relacionados à educação, direitos à convivência familiar, direitos à dignidade. E muitas vezes nós observamos que esses direitos acabam sendo rompidos, desrespeitados, muitas vezes no próprio ambiente familiar. Às vezes, por conta de uma omissão do poder público, e nós, enquanto órgãos que compõem essa rede de proteção, esse sistema de garantias, nós intervimos para fazer com que esses direitos sejam restabelecidos, né, e que a criança, então, tenha as suas perspectivas de desenvolvimento saudável asseguradas. Então, essas violações, elas podem acontecer muitas vezes por omissão do Estado, às vezes em razão da própria conduta, aquele jovem que se coloca em enrascada, ele se envolve com drogas, ele se coloca em vulnerabilidade. E muitas vezes essa vulnerabilidade decorre ou de abuso ou de negligência da família, né? Ontem à tarde, participei de uma reunião no fórum com o Conselho Tutelar e com a Secretaria de Educação a respeito de uma criança, na verdade são 3 naquele núcleo familiar, mas que a família totalmente negligencia a questão escolar, né? E aí foi ajustado naquela situação concreta que as crianças seriam assistidas não da forma híbrida, como tem sido a regra no município, mas as crianças seriam assistidas presencialmente todo o tempo. Porque nós entendemos que aquilo asseguraria para as crianças não apenas a questão da educação, mas diminuiria outras fragilidades daquele núcleo familiar. Isso foi ajustado 2 meses atrás. E a mãe simplesmente ignorou, fez o que quis e mudou a menina de escola, e a menina está de mal pior. Então, ontem foi um dia de uma conversa presencial um pouco mais pura, um pouco mais enérgica, ali na promotoria, para a gente tentar botar as coisas nos trilhos, né? Por conta de uma negligência total que foi relatada pela escola 1, 2, 3 vezes, né? Então, a gente tem esse diálogo já muito construído com as escolas da rede pública,
Mas as escolas da rede pública não são toda a nossa rede de garantia. Nós precisamos também que as escolas particulares conheçam o seu papel, a importância do seu papel nessa proteção de direitos e façam os encaminhamentos pertinentes e necessários para proteger os seus alunos. A gente sabe que violação de direitos, lamentavelmente, não acontece só na escola pública, não acontece só no município do lado, acontece dentro da nossa casa, da nossa escola, aqui também, né? Então, a nossa conversa de hoje é com o propósito de situar vocês, educadores e colaboradores da escola, no sentido de se sentirem parte dessa rede, como parte responsável de buscar soluções cumprindo o que a lei busca, cumprindo o que a lei determina. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina? Que toda situação de maus-tratos ou suspeita de maus-tratos, ela deve ser notificada para o Conselho Tutelar. Isso é uma obrigação que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, se aquela criança vem reiteradamente machucada, ou vem muito machucada com uma história esquisita, ou a criança falou, né, sofreu violência física, ou eventualmente a criança relatou uma situação de abuso, que a gente sabe que acontece dentro de casa, sim, lamentavelmente, né? E as situações de violência contra a criança e o adolescente, ironicamente, aumentaram na pandemia, que deveria ser um momento de maior proteção, né? O resguardo da pandemia, da quarentena, e sobre outros aspectos, índices, e isso a Organização Mundial de Saúde fez alguns estudos, esses índices tenderam a aumentar, eu tenho aqui um percentual, mas enfim, não vem ao caso. Porque num ambiente mais recluso, doméstico, em contato mais intenso até com todos os integrantes da família, às vezes situações que eram latentes, elas começam a estar mais ostensivas, e as crianças então ficam mais expostas. Felizmente, esse ano, com a retomada, né, gradual das atividades escolares, na rede particular as crianças estão tendo aulas diariamente, esse contato das crianças com um ambiente que é de segurança para elas, muitas vezes, que muitas vezes é o único ambiente de segurança, esse contato faz surgir histórias, faz surgir fatos. E quando eu falo faz surgir histórias, não necessariamente verbalmente, às vezes por gestos, às vezes por comportamentos. Então, a nossa conversa hoje, que é uma conversa que decorre de um contato inicial que nós já tivemos com a equipe gestora da escola, a conversa tem a intenção de situar vocês, educadores e colaboradores da escola, nessa responsabilidade de levar adiante situações que venham ao seu conhecimento, que envolvam, né, a violação aos direitos das crianças, seja maus tratos pode ser psicológico, físico, sexual. Às vezes a criança tem um vínculo específico com algum professor, que pode ser um professor regente, que pode ser um professor de idiomas, que pode ser um professor das séries mais avançadas, enfim, às vezes ele tem um vínculo e ele vai se aproximar daquele professor e num contexto inesperado ele pode trazer um relato espontâneo de alguma situação que num primeiro momento vai deixar vocês perplexos, né? O que eu faço com isso? E agora? Como conduzir? Já vai dar algumas letrinhas, né? Então, nós estamos hoje aqui para falar em equipe, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, representado pela Laís, que é a atual coordenadora, e o psicólogo Tiago, que é da assistência social, e que fez uma exposição muito bacana a respeito desse tema recentemente, no Dia de Combate à Violência Sexual no Infanto Juvenil. Então, a gente vai replicar essa abordagem para vocês. No final, eu convidei a Adeli, diretora da Escola Almirante Barroso, com a intenção de promover uma troca de experiências até nas escolas públicas, como que isso acontece e como que deve acontecer. Vejam que é responsabilidade da escola levar adiante suspeitas de maus-tratos. Se eu já também tratei um pouquinho com a equipe diretiva, o que é suspeita de maus-tratos? É óbvio, vocês não estão na casa da criança para saber exatamente o que aconteceu, né? Mas vocês têm um relato, ou vocês têm um fato concreto, que é uma lesão ou um relato, é isso que tem que ser levado adiante. Conclusão, investigação, isso não é com a escola. Isso passa pelo aspecto protetivo da criança, que é efetivado pelos órgãos da assistência social do Conselho Tutelar, e a questão investigativa mais a fundo é uma questão policial. Mas a notificação da suspeita, ela tem que ser feita.
e ela tem que ser feita sob pena de infração administrativa daquele que não faz. O que é infração administrativa? A multa de trânsito é uma infração administrativa de trânsito. Existem infrações administrativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele, por exemplo, que hospeda uma criança sem desacompanhado dos pais, num hotel ou estabelecimento congênero. Aquele que exibe um espetáculo que não é apropriado para a idade. O médico, o professor que não notifica a situação de maus tratos, de suspeita de maus tratos, isso é uma infração administrativa. Então, assim, essa responsabilidade é da escola, quando tem conhecimento dessas situações. E esse encaminhamento, ele tem que ser feito de uma forma ágil, de uma forma veloz, né? Não quer dizer no minuto seguinte, mas não é 2 semanas depois, 1 semana depois, porque nesse meio tempo muita coisa pode acontecer naquela dinâmica. Então, é nesse contexto que a lei estabelece a obrigatoriedade da notificação de suspeita de violação de direitos. E a lei também estabelece, né, é claro, vocês estão numa escola, e normalmente as escolas fazem, a direção das escolas fazem as notificações, né? A lei vai poder falar também como é que é no público. Mas a lei responsabiliza diretamente aquele que teve conhecimento e não encaminhou. Ou seja, se por alguma razão a direção da escola não levou adiante uma informação que deveria ter levado, aquele, né, seja colaborador, pode ser a tia da cantina, pode ser a enfermeira no ambiente de saúde, pode ser o professor, pode ser o auxiliar, pode ser quem for, pode ser o pastor, né, pode ser o psicólogo, pode ser a coordenação. Aquele que tomou conhecimento responde se o assunto não for adiante. Ou seja, o nosso contexto e a nossa provocação hoje para vocês é o seguinte: precisamos abrir os olhos para o que está acontecendo com as nossas crianças. Não é fazer caça às bruxas, não é sair procurando o que tem e o que não tem, mas é não se omitir diante de situações que vêm ao nosso conhecimento. Não fazer vista grossa. Esse é um dever legal, é um dever moral e é um dever cristão, né? Então, esse encorajamento de manter os olhos abertos, a sensibilidade aguçada, é algo que desejamos hoje provocar em vocês, né? E a consciência dessa obrigação legal, né, sob pena de responsabilidade. Vejam, e essa é uma pergunta que às vezes me fizeram na rede pública, né, de educação. Talvez a Ney lembre, porque é uma pergunta que vem quase todo ano. E se eu for processado porque eu notifiquei uma coisa que não aconteceu? Vejam, a lei não responsabiliza pela notificação. O Estatuto da Criança é muito claro, depois eu posso fazer a leitura do dispositivo, sobre a responsabilidade daquele que deixa de notificar. Então, a família pode espernear o que ela quiser. O pai ou a mãe violadora, essa mãe ontem, né, que eu falei que eu tive contato, a postura dela era lastimável. Depois as colegas, a Raíssa e a Maria Sulamita, podem falar. A mulher só dizia assim: a senhora está dizendo que eu sou uma mãe horrível. Eu falei: não, estou dizendo que a senhora é uma mãe horrível. Estou dizendo que a senhora está violando os direitos dos filhos. Que a senhora não está cuidando da educação como a senhora deveria. Quem está dizendo não sou eu. São todos os... Não sou eu apenas, né, que eu também estava dizendo. São todos os relatórios que tem aqui, então nós precisamos ajustar. Quando se fala em proteção à criança ou adolescente, a intenção é promover ajustes numa dinâmica familiar. Quando a gente verifica uma situação de violação de direitos, o propósito, né, ou qual é o desdobramento disso? Se verificou uma situação de vulnerabilidade, a criança, por exemplo, sofre violência física em casa, né? O Conselho Tutelar intervém, a Laís depois vai poder também, né, falar, mas enfim, e aplica medidas de proteção, que são medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a intenção de restabelecer uma situação de desequilíbrio, né? E o Estatuto dá alguns exemplos de medidas que podem ser aplicadas, mas ele não esgota, são exemplos. Então, por exemplo, no caso dessa família de ontem, o Ministério Público tinha aplicado para essa senhora que as crianças dela estivessem frequentando as aulas diariamente, né? E não apenas na forma híbrida, o que nós consideramos que seria algo positivo para as crianças, e consideramos isso de acordo, inclusive, com o relato da educação. Então, nós somos uma rede de proteção de direitos, que caminha muito junto, né? A educação, a assistência social, a saúde, o Conselho Tutelar, as escolas públicas e privadas, os CIs, né? Cada um de nós
é responsável por permitir que essas crianças e adolescentes sejam adultos emocionalmente saudáveis, sejam cidadãos de bem com seus direitos respeitados. Se eles forem crianças e adolescentes com direitos respeitados, eles serão adultos que respeitam. E a gente vai estar construindo uma sociedade melhor. Então, eu vou passar a palavra para a Laís, para falar um pouquinho. Oi, bom dia. Eu sou a Laís. Eu atualmente estou como coordenadora do Conselho Tutelar. Então, como que funciona? Nós somos a porta de entrada. Então, a gente recebe uma notificação, uma ficha de violência. A gente chama os pais, tenta entender a situação, aplica as medidas de proteção e faz os encaminhamentos para a rede que vão fazer os atendimentos, tanto para a saúde como para o CREAS, para o CRAS, independente do que for apresentado para nós. A gente faz os encaminhamentos, certo? Bom dia, bem, sou o Thiago. Eu consigo transmitir com PowerPoint? Passa do nível, só para organizar as ideias da questão. Eu sou psicólogo da rede municipal, da assistência social, já passei pela educação também, em período, mas desde 2014 já estou trabalhando na Secretaria de Assistência Social. Atualmente eu coordeno o Serviço de Acolhimento Familiar e também sou membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é diferente do Conselho Tutelar, não sei se vocês sabem, já disse, né? Sou do Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho da Criança e do Adolescente a gente está trabalhando na implantação de um procedimento que se chama estudo especializado, talvez alguns aqui já ouviram falar. Esse procedimento ele vai envolver toda a rede de proteção da criança e do adolescente, inclusive as escolas particulares também. Faça bonito. Acho que está lá para cima. Aí. E como é que eu ia dizer? Então, dentro desse procedimento, na verdade, não traz nada novo, é algo que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só, assim, complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa questão da notificação, ela já era uma obrigatoriedade desde lá de 1990. Inclusive, o ECA fez aniversário agora, dia 13, né? Junto no dia do rock. Então, enquanto ele abre ali, eu já aproveito para fazer um jabá. Tá? Vocês conhecem o projeto o Serviço de Família Acolhedora aqui de Pomerode? Já ouviram falar? Tá? A gente está na busca por novas famílias acolhedoras. Tá? Ontem eu estava visitando uma família que quer se candidatar. A intenção, né, desse serviço é a gente... Aquelas crianças que sofrem violências extremamente graves, não é qualquer violência, não é qualquer situação, que por uma... Qual que eu passo? Eu acho. Aquelas que passam por uma violação de direito muito extrema, né, às vezes por determinação judicial e outras vezes por pedido do Conselho Tutelar, precisam ser afastadas das próprias famílias. Tá? Nesse processo, os países mais desenvolvidos, né, especialmente europeus, Estados Unidos, Austrália, eles não utilizam acolhimento institucional. Isso é uma coisa do Brasil e, enfim, de países que ainda estão, né, em desenvolvimento. E eles usam acolhimento familiar já há muito tempo. Né? A instituição ela foi criada depois do acolhimento familiar. Então, o que a gente quer é retomar aquilo que já funcionava antes, que era melhor, e que, enfim, vocês que entendem de desenvolvimento infantil sabem que uma criança precisa viver numa família e não numa instituição. Né? O Colégio Doutor Blumenau é uma excelente escola, mas ele não pode ser a família dessas crianças. Mas vamos falar então sobre isso. Informar é um modo de prevenir. Pode ser que durante uma notificação que vocês fazem, essa notificação não corresponda necessariamente a uma violação de direito. Não tem problema nenhum nisso, nenhuma família vai ser penalizada por uma notificação que foi feita por algo que não era uma situação de violência. Tá? O que essa família vai ser? Porque o que a rede de proteção faz? Quando vocês notificam uma situação de violência,
A rede de proteção, ela protege. Vocês também fazem parte da rede de proteção, né, de crianças e adolescentes. Então, essa família vai chegar na assistência social, ela não está sendo responsabilizada, ainda que na maioria das vezes, no início, ela chega revoltada por estar ali. Né, especialmente quando ela tem culpa no petróleo, vamos dizer expressão. Mas ela chega, então, às vezes indignada por estar ali. Mas qual que é o papel do assistente? A gente explica isso nos primeiros atendimentos. É acolher aquela família, é proteger a família. Uma frase que se usa muito assim: para cuidar dos seus filhos, a família precisa ser cuidada. E é isso que a rede faz. Cuida da família para ela cuidar dos seus filhos. Né? A situação de retirar uma criança do lar é algo muito extremo, que acontece só nas situações mais graves. A escuta especializada, ele é um procedimento que ele vai ser realizado por profissionais treinados. Então, algumas pessoas na rede municipal vão fazer a escuta dessas crianças para melhor entender aquela situação de violência que ela sofreu ou não, tá? Com o objetivo de proteger, não de responsabilizar. A função de responsabilizar, ela cabe muito mais à Polícia Civil, que ainda, né, muito bem, aqui em Rio Grande a gente tem uma psicóloga, uma excelente psicóloga para fazer a escuta dessas crianças. Então, hoje eu também me sinto muito mais seguro para fazer essa notificação, porque eu sei que o atendimento também nos canais de responsabilização, no caso a polícia, vão ser feitos de uma maneira muito mais humana que era alguns anos atrás. Então, tem uma pessoa específica para o acolhimento, né, e para o atendimento de crianças vítimas de violência também na polícia. No município, a gente vai implantar a escuta especializada, e capacitar alguns profissionais para fazer isso com o objetivo de proteger, de dar encaminhamento para aquela criança para garantir os direitos dela, não para responsabilizar o autor. Tá? E aí, antes disso, acontece um outro processo que se chama revelação espontânea. Ou não, né? Às vezes não acontece revelação espontânea. A gente imagina uma violência, supõe que existe uma violência por algum sinal que apareceu. Uma marca que ficou muito estranha, sabe? Uma queimadura de cigarro, uma mordida, que não é uma mordida de criança, porque a boca de um adulto e a boca de uma criança é diferente, né? Uns cortes no braço, que é marca de varinha. Né? São sinais assim, que é mais típico e que a gente consegue observar melhor que podem ser de violência. Né? Ou de automutilação, né, Tiago? Falando dos cortes do braço também. Automutilação também, que é uma violência autoprovocada, e o encaminhamento, vocês vão notificar da mesma maneira, mas o encaminhamento que a rede dá de proteção é outro, né? Mais um acompanhamento psicológico da pessoa que se corta. E aí, mas assim, eventualmente uma criança vai chegar para vocês, ou um adolescente, e vai contar algo que está acontecendo com ela. A isso a gente chama de revelação espontânea, tá? Que é quando a criança ou adolescente conta, de forma espontânea, ter sido vítima ou ter testemunhado alguma violência. E assim, querer, ninguém quer ouvir isso, basicamente. Ninguém quer, eu não quero. Né? Mas acontece, às vezes chega alguém lá na assistência, eu trabalho com isso todo dia, mas não vou dizer para vocês que é fácil chegar uma criança ou uma família para mim e relatar uma situação de violência. Tá? Trabalho desde 2014 com isso, mas ainda assim, às vezes é bem difícil ouvir. Não querer, ninguém quer. Porém, é como... Vou usar uma comparação, acho que... Mas é como uma galinha. Pensa numa galinha com uns pintinhos, ela abre as asas e os pintinhos vão por baixo, assim, né? Então a hora que acontece alguma coisa, a gente precisa fecha as asas, né? Bota aquela galinha, aquele pintinho embaixo das asas e cuida dele. Então, não queremos, mas se acontecer algo, né, a gente tem que ser aquela galinha que puxa o pintinho embaixo da asa e escuta o que está acontecendo. Então, existem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado na revelação espontânea, porque se ela não for tratada da maneira adequada, ela pode atrapalhar o processo de proteção da criança e atrapalhar o processo de responsabilização do autor, que também é importante para a proteção da criança. A primeira coisa importante em relação à revelação espontânea é permitir o livre relato da criança. Tentem interferir, se a criança chegou lá, né? Professora, ontem o meu pai fez isso. E ela está contando de uma maneira livre, apenas escutem o relato dela. Essa é a primeira regra, né? Permitir que a criança se manifeste de forma espontânea. Mostrar-se disponível para a escuta é outra coisa. Lembrem-se que a criança tem prioridade absoluta. Tá? Isso é um direito constitucional. Então, o que significa aqui?
Se uma criança parar vocês no corredor para fazer uma revelação espontânea, vocês têm uma aula para dar, a prioridade de ouvir aquela criança em situação de violência é superior à prioridade da aula, tá? Então, a gente precisa, então, criar um espaço para fazer essa escuta e esquecer de todos os outros compromissos que a gente tem. Para terem uma ideia, por exemplo, esses dias eu estava indo para casa, na hora que eu virei o carro na esquina, uma das crianças que eu atendo apareceu na minha janela. Eu preciso falar contigo. Tá bom. Fiz a volta no carro, voltei e tive que escutar, né? Então, assim, aquilo era a prioridade em relação a qualquer compromisso que eu teria depois do trabalho. Então, porque era uma criança que estava sendo vítima de violência, ela tinha que ser ouvida naquele momento, eu não podia dizer para ela, vamos marcar para amanhã. Né? Amanhã eu ligo para a tua mãe e aí ela faz aqui e a gente vai ouvir, não dá, assim, na hora. Então, disponível para escuta é isso. Na hora que a criança vem, a gente tem que ouvir, tem que esquecer todos os outros compromissos, né, para ouvir ela. Ouvir sem julgar, que parece simples, mas eu acho que é o mais difícil de ouvir numa revelação de violência. O que é julgar, para vocês terem uma ideia? Né? Julgar, às vezes, aparece em questionamentos dessa forma aqui, ó. Mas por que você foi e estava lá? Isso é um julgamento, porque provavelmente a criança já foi ensinada de que, cara, não fala com estranhos, né? Não aceita coisas de pessoas estranhas, não deixa ninguém... Já foi feito um trabalho de prevenção, mas a criança foi seduzida e, enfim, acabou sofrendo alguma violência, né? Perguntar para a criança, mas por que você foi lá? É como se dissesse para a criança que o fato dela ter ido lá fez ela ser a vítima, portanto ela é responsável. Isso é um julgamento, né? Sem querer. Mas porque você não percebeu o que ele estava querendo, é como se a gente estivesse também responsabilizando a criança ou o adolescente, né, a respeito daquilo que ela sofreu, assim, como se ela tivesse que ter interrompido a violência, quando o responsável era o adulto, né? Por que você não contou antes? Às vezes a violência acontece e a criança não conta, porque tem medo, né? Porque ela se envolve naquilo. Por que você não contou? Então, são perguntas que devem ser evitadas, tá? Outra coisa, mas isso é muito errado, né? Isso não deveria ter acontecido. Por que isso aqui é complicado? Lembrem que a criança, no estágio de desenvolvimento dela, especialmente as menores, elas entendem que tudo que acontece no mundo é por conta delas. Então, quando uma criança começa a relatar uma violência e você, numa tentativa de, não sei, de mostrar para ela que aquilo que está acolhendo, ela fala assim algo do tipo, mas isso é errado, ele não devia ter feito isso. O entendimento de uma criança, especialmente de uma menor, pode ser de que ela foi responsável por aquilo. Porque ela entende que tudo que ela faz no mundo, né, tudo que acontece no mundo é no entorno dela, ela é egocêntrica. Né? Crianças menores especialmente, mas às vezes algumas maiores também são. No processo de escuta, depois essa revelação espontânea, ela vai virar uma notificação de violência, óbvio, vocês não vão fazer escuta e ela vai morrer por ali. Então, nesse procedimento de escuta, é importante, atenção que a vítima conta e como ela conta. Usar as palavras dela, isso é muito importante, tá? É comum, quando a gente escuta alguém contando uma história, a gente vai contar para outra pessoa, a gente mais ou menos traduz no nosso vocabulário, a gente utiliza as nossas palavras, né, na hora de contar. Mas nesse caso específico, é muito importante usar as palavras da criança. Por quê? Existe uma linguagem que é íntima da família, que é íntima da criança, especialmente crianças menores. Então, quando ela fala algumas palavras, naquele contexto íntimo da família, ele pode ter um sentido diferente do que vai ter para você. Então, quando você faz essa transferência de vocabulário, você pode estar alterando o sentido daquela afirmação, tá? O sentido do que ela disse. Então, se a criança fala, vou usar um exemplo aqui que a gente já ouviu, né? A mamãe toma o xixi do papai. Vai escrever a mamãe toma o xixi do papai. Não vai traduzir xixi por piu-piu, não vai traduzir xixi por outra coisa, tá? Porque, enfim,
foi a maneira como ela conseguiu se expressar ali. E a gente não sabe exatamente o que aquilo quer dizer, né? Pode ser que foi, às vezes, uma brincadeira em família, em que sei lá, estava tomando um guaraná e disse que era xixi, né? Ou pode ser que realmente foi um abuso sexual, né? Porque a criança estava exposta a uma situação que não deveria. Ouvir detalhes das circunstâncias dos fatos, muito importante. A criança, assim, ouvir além do vocabulário que ela usa, assim, anotar coisas, por exemplo, né, onde isso aconteceu, como isso aconteceu, com quem aconteceu, sabe? São detalhes assim que são bem importantes. E ser bem cauteloso na busca por informações complementares, tá? Podem, né, e eu acho até interessante que se busque informações complementares com a criança, mas tem que ter uma certa cautela. Então, algumas perguntas que podem ser feitas aqui, né? Como foi que isso aconteceu? Às vezes a criança vai contar, olha aqui, o papai bateu. Aí você vai perguntar para a criança, como foi que isso aconteceu? Né? Você nunca vai fazer uma pergunta do tipo, seu papai bateu com a cinta? Porque a tendência da criança é responder, sim, o papai bateu com a cinta. E a partir dali ela vai começar a contar que o papai bateu com a cinta. Aí vai chegar lá na questão da responsabilização, e eles vão ver que aquela marca ali não condiz com uma cinta. E aí começa a gerar um conflito. Peraí, parece que o que a criança está contando não fecha com o que aconteceu, né? E aí pode ter uma confusão, inclusive, que pode expor ela a novas violências. Aí a família vem para proteger o agressor, conta uma outra história e dificulta um pouco. Então, perguntas abertas, né? Como foi que isso aconteceu? Quem estava com você? Quem estava com você porque, teoricamente, se ela sofreu uma violência. Não, obviamente, se ela sofreu uma violência, havia alguém com ela, no mínimo um agressor. Né? Então, quem estava com você? Tinha mais alguém lá? Havia mais alguém? Ou, né? Enfim, não vai perguntar assim, estava só você e eu? Algumas perguntas, elas acabam induzindo uma resposta, né? Que são perguntas afirmativas. Como era o lugar onde vocês estavam? Nunca vão afirmar um lugar, por exemplo. Foi na sua casa? Isso é uma pergunta afirmativa, tá? Foi na sua casa? De novo, a criança vai responder sim, né? A tendência é responder que sim, que foi na casa dela. Outra pergunta importante. Você já contou isso para mais alguém? Pode ser que ela já revelou isso para outra pessoa, às vezes da própria escola, às vezes da família. E buscar informações do que aconteceu, a gente tem que sempre evitar de buscar essas informações com uma criança. Informações que a gente tenha outros meios de obter, a gente tem que utilizar outros meios. Tá? Então, se ela já falou isso para alguém, antes da gente indagar a criança sobre aquilo, é melhor que a gente converse com a outra pessoa. Não fazer perguntas diretivas. Quem que é professor de língua portuguesa? Não tem língua, mas deve ter idiomas aqui também, né? Tá. Pergunta diretiva é aquela que induz a resposta. Né? Por exemplo, assim, vocês estão com frio? Estão com frio? Sim, né? Isso é uma pergunta diretiva, eu já dei a resposta. Vocês só precisam responder, assim, eu já estou dizendo que vocês estão com frio, né? Como vocês têm maturidade, vocês poderiam dizer, né? Vocês estão com calor? Não estão com calor, né? Porque vocês têm maturidade para isso. Mas, de repente, se tu perguntar para uma criança menor aqui, já frio pra caramba, todo mundo batendo queixo. Vocês estão com calor? Sim! Né? Acontece porque elas têm uma tendência a concordar com o que a gente fala. Então, perguntas afirmativas precisam ser evitadas na revelação espontânea. Uma pergunta bem perigosa. Essa daqui, ó. Nunca façam. Nunca façam uma pergunta afirmativa nesse sentido, assim. Foi ou fulano de tal, e falar o nome da pessoa? Foi o... Tem que falar o nome, né? Associar alguém, mas foi o tio Cláudio que fez isso com você? Olha o risco. Porque às vezes a gente pensa que alguém pode estar molestando a criança por uma ideia nossa, e aquela pessoa não é o violador. A gente se confunde, o perfil do violador é bem complicado. Tá?
Às vezes são pessoas extremamente cuidadosas, aparentemente, né, com a criança, amorosas, aparentemente muito bem resolvidas. Então, nunca fale com o nome de um possível agressor, tá? Porque isso pode trazer consequências para uma pessoa que não tem nenhuma culpa em relação a isso, né? Mas, pior, né, pode trazer consequências para a criança, por exemplo, sendo afastada do pai, ou da mãe, ou de alguém que ela gosta muito, tá? Enquanto acontece uma investigação, se foi uma violência grave, né? E que não precisaria estar afastada. Tiago, me permite concluir, só para reforçar, nunca falem de uma forma indutiva. É isso que o Tiago está querendo explicar, né? Se a criança trouxe aquele nome, é uma outra história. Mas nunca se induzir a criança apontando um nome específico de alguém. Pode não ser o alguém, e aí ela vai passar a confirmar. Exato. Antes a gente perguntou quem estava com você. Percebeu que ela não é uma pergunta afirmativa. E aí ela vai contar. Estava o tio Cláudio. Ah, tá bom, estava o tio Cláudio, né? Só vai contar ali que ela falou que estava o tio Cláudio com ela. Nesse momento aqui, na verdade, esse é o momento que não vai existir as perguntas afirmativas. Tu não vai perguntar para ela, era o tio Cláudio que estava contigo? Era o tio Cláudio que fez tal coisa? Foi o tio Cláudio aqui. Me perdoa se tivesse. Eu chutei um nome aí, tá? Deus livre, coitado do Cláudio. Ou assim, ó, outra coisa que a gente pode fazer sem querer. Como eu vou usar o tio Cláudio. O tio Cláudio tem o Tupic, né? Não tem nada a ver com o tio Cláudio da Tupic, né? Como o tio Cláudio fez tal coisa com você? De novo, a gente induziu o nome de uma pessoa. Como o tio Cláudio fez tal coisa com você? Tá? Aconteceu novo, falar o nome do lugar. Tá? Isso também pode... Isso foi na sua casa, isso foi na escola, isso foi... Porque falar o lugar, às vezes, não ser o local certo. Se a criança contar o lugar para vocês, anota, senão não. Outra coisa, doeu, machucou. É bem comum essa pergunta aqui também, né? E doeu? A criança vai dizer que sim. E machucou? A criança vai dizer que sim. Só que a maioria dos abusos, nesse caso, estou falando especialmente de abuso sexual, eles não deixam lesão, né? Especialmente se eles são percebidos logo no início, né? Vai acontecendo um assédio com a criança, alguns toques, algumas coisas. Então, eles não vão deixar lesão. Então, a criança falou que machucou, falou que doeu, mas não tem uma lesão ali, né? Ele colocou o dedo em você, também falou aqui da questão da violência sexual, né? Ele fez dessa forma, a descrever ou demonstrar com gestos, né? Acho que essa seria a maneira menos adequada de abordar, né? A gente substitui, então, né, essa pergunta aqui, por exemplo, foi eu, né? Quem fez isso com você? Essa é uma pergunta adequada. Como fez isso com você, né? Como isso aconteceu? Seria a pergunta adequada. Tá? Aconteceu no lugar, falaram no lugar. Qual seria a pergunta adequada? Como é que era o lugar onde você estava quando isso aconteceu? Tá? Doeu, machucou, né? Talvez a pergunta poderia ser... Bom, acho que se doeu, se machucou, pela descrição dela, a gente já vai conseguir entender aqui, né? Se teve alguma lesão ou algo assim. Ele colocou o dedo em você, bom, isso é uma pergunta que nem se faz. Ou ele fez dessa forma, isso aqui, na verdade, não tem, né? E aí, então, é o seguinte, essa criança revela de forma livre o relato dela, né? Descrevam com as palavras dela. Se aquilo que ela descreveu não for suficiente para ter um entendimento da situação, vocês podem fazer perguntas. Priorizem como, né? Como isso, como aquilo, né? Como era, como foi, com quem, e não perguntas afirmativas. E depois vocês vão transcrever isso para a notificação. Então, existe um padrão de ficha de notificação, tá? Eventualmente, talvez não são vocês que vão preencher isso, mas que vocês tenham conhecimento e depois, talvez a direção, a orientação, ou seja, quem a escola decidir que vai preencher. O que quem ouviu a revelação espontânea vai fazer é escrever o relato da revelação espontânea. E aí aqui tem uma coisa importante, a gente sempre evita escutar a criança muitas vezes, tá?
Então, quanto mais detalhes descritivos, não avaliações, descritivos, vocês colocarem na revelação espontânea, descrevendo exatamente como a criança estava quando ela contou, onde ela estava, como ela falou, com quem ela falou, o que ela falou, descrevendo a situação, melhor. O que vocês não precisam colocar são inferências, não precisam e não devem, são inferências de vocês. Né? Colocar avaliações, assim, do tipo, criança estava abalada psicologicamente. Né? Isso é uma inferência de vocês. Vocês vão escrever, a criança chorava, né? Bastante. Então, é uma descrição do evento. E aí, essa ficha de notificação, não dá para ver aqui. Ela tem todos os dados da vítima e do agressor, da família, tá? E aqui um espaço para descrição. Esse espaço aqui pode não ser o suficiente em muitas situações. É possível e até aconselhável que se anexe essa ficha aqui relatórios complementares, tá? Outras informações que possam ter que possam ajudar. Essa conversa ela pode ser gravada ou não? Eu não recomendo, porque a revelação espontânea, tá, ela vai acontecer sem uma programação. Tá? Eu não recomendo fazer a gravação dessa conversa, até porque sim, né? Pode levar a uma exposição da criança que não seria adequada. Né? Eu estou falando isso porque o que acontece com a gravação? A criança chega e vem contar, algumas pessoas, peraí, pega o celular e começa a filmar. Isso já interrompe o fluxo, tá, da criança de fala. Já atrapalha. A própria presença do celular, para ela, já pode trazer alguma inibição. Né? Em geral, elas estão contando para vocês que elas confiam em vocês. Não se preocupem na notificação em produzir provas. Vocês não precisam provar nada. Vocês não estão sendo os acusadores. Vocês estão sendo os protetores. Se aquilo que a criança falou é uma fantasia dela, e pode ser uma fantasia, por causa de um filme ou alguma coisa, né, nada vai acontecer em relação àquela família, porque existem meios para se perceber e para se identificar que era uma fantasia. Tá? Isso vai acontecer. Então não se preocupe em produzir prova no sentido de filmar o que a criança falou. Se preocupe em descrever exatamente. Eu falo do filmar porque uma vez chegou uma família para mim, a menina contou uma situação, e aí, em seguida, né, a pessoa pediu para ela contar de novo a história e filmou ela falando. Tá? E foi até dali que eu tirei essa pergunta, mas isso que ele fez foi muito errado. Né? Eu lembro dela falando isso para mim, mas isso que ele fez foi muito errado. Então, assim, a menina começou a se sentir depois culpada, né? Porque ela achou que ela tinha assim, dedurado o agressor dela por uma situação. E sem falar que ela foi escutada de novo. Tá? Evitem escutar a criança de novo. Façam isso uma única vez, com a maior riqueza de detalhes. É uma questão de treino, né? Eu não sei se provavelmente na graduação de vocês, deve ter tido algumas experiências de vocês terem que observar alguma situação e descrever. Eu acho que esse é um exercício bem interessante. Né? Descrever o que está acontecendo. Acho que esse é o processo. Esses dados que tem aqui são importantes, tá? Todos serem preenchidos, porque essa ficha de notificação, ela serve tanto para a rede de proteção, para a gente conseguir fazer o atendimento, quanto para dados estatísticos, para a gente saber aonde que acontece a violência e conseguir planejar políticas públicas nesse sentido. Tá? Alguma recomendação aqui? Esse livro é bem bacana para crianças menores, tá? Ele trabalha com uma linguagem bem infantil. Esse livro aqui eu conheço do que a gente tem, né? E tem à disposição para comprar. Às vezes, numa leitura de uma historinha dessa, acaba surgindo as histórias. Né? As crianças vêm e fazem revelação espontânea. Esse aqui eu não conheço, mas também não conheço porque ele não tem disponível para comprar, não consegui comprar. Talvez ele tenha, talvez esteja disponível, talvez vocês encontrem um selo. E esse aqui tem no YouTube, tá? Isso aqui são recomendações para trabalhar com crianças menores, que é mais difícil de trabalhar a questão da sexualidade com crianças menores. Mais difícil no sentido de que é difícil a gente adequar a linguagem, né? Então, cuidado com isso. Canais de denúncia, então. Essa ficha de notificação aqui, ó,
de criança e adolescente, vocês sempre, sem exceção, sempre que tiver uma violência de criança e adolescente, vão encaminhar para o Conselho Tutelar, sem exceção. Tá? Fora isso, vocês podem encaminhar para a Secretaria de Saúde, podem encaminhar para a assistência social, mas o Conselho sempre. As outras, discute quando é e quando não é. Tá? E os canais de denúncia, tá? Diz que direito humano você sempre é denúncia anônima, porém não é tão rápido, tá? Não é tão efetivo quanto vocês denunciarem para o Conselho Tutelar de Pomerode, que já recebe a denúncia e, dependendo da gravidade, já toma uma providência no momento. A delegacia de polícia também, né? Mas o principal, o Conselho Tutelar. Tá? Utilizem o Conselho Tutelar, acho que esse é o melhor caminho. Enfim, é isso que eu tinha que falar. Não sei se vocês têm dúvida em relação a isso. Isso é mais fácil falar do que fazer, tá? Na hora de fazer, às vezes é um pouco difícil, assim, o bom seria ter um exercício. Pedimos? É que você nunca vai estar apto para fazer isso especificamente. Você está um trainer com o tempo, a mesma coisa que fazer clínica pastoral no hospital. Você tem todo um regulamento que você tem que seguir de como proceder para com o paciente, para que você consiga obter dele talvez informações ou tentar ajudá-lo, né, mas é bem complicado. Você pode fazer relatório depois do diálogo e tudo mais. Eu me vejo nisso aí também. Então tem que cuidar muito com como proceder. Então isso é uma coisa que só com a prática você vai conseguir, de fato, trazer um efetivo melhor. Né? Com a implantação do estudo especializado, a gente pensa em fazer uma capacitação para a rede municipal. Tá? Vamos ver o que a gente vai conseguir, porque a rede municipal de proteção, todos, né? Não a rede de educação dos municípios, né? As escolas particulares também, como é que a gente consegue alcançar? Porque é importante praticar isso, fazer um exercício disso, tá? Porque é mais difícil. Tá? Até ia me propor a fazer isso hoje, mas eu não tenho tanto tempo assim também. Mas às vezes é possível. Pega ali quando uma criança conta e faça um exercício de vocês. Assim, quando ela conta uma historinha, tem que descrever a historinha que ela conta. Qual é a história? Tá? Vocês vão ver que às vezes é um pouco complicado, gente, depois de ouvir e relatar. Mas esse exercício é importante para ele aprender a ouvir com atenção, né? Relatar o que ela falou com as palavras que ela falou. Isso é mais importante. E quanto menos pergunta, melhor, né? Eu acho que tem que deixar ela automaticamente evoluir na conversa. Isso, deixa ela evoluir na conversa, né? E assim, se faltarem informações, mas observou-se que existe um indício de violência ali, vocês vão notificar. E essa escuta, ela vai ser feita por um profissional que tem mais, que já é especializado nisso, tá? Que é a tal da escuta especializada. E aí ele vai ter mais informações. Porém, se a criança já relatou para vocês os detalhes suficientes, essa escuta desse profissional não vai ser necessária. Tá? Então, se tem informação, coloca. Tá? Porque daí evita de mais uma pessoa estar ouvindo a criança. Bom, é isso. Obrigado, gente. Né? E me coloca à disposição. A rede municipal, a Nelly vai falar agora com vocês, né? A rede municipal também buscava muito assistência, né? E o Conselho Tutelar, quando havia necessidade de notificação de violência, porque geravam muitas dúvidas. Hoje eles buscam muito menos, porque já estão mais habituados, né? Então, eventualmente, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem buscar o apoio da assistência e do Conselho Tutelar, né, para tirar dúvidas. Nelly. Bom dia a todos. Eu sou a Nelly, a diretora da Escola Almirante Barroso, sou professora há 30 anos na rede municipal de Pomerode. Estou aqui, então, para compartilhar de que forma isso se dá na prática, o que a doutora Regiane apresentou para vocês, o que a conselheira tutelar Laís trouxe também, e que o Tiago aqui exemplificou. Para tranquilizar vocês, ou não, eu não vou à procura dessas situações na escola, de forma alguma. Eu acompanho as famílias de forma minuciosa, as famílias que já são atendidas pelo Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Ministério Público.
E as famílias, que nossos professores percebem no seu dia a dia também. A gente percebe ali nas notas, no comportamento. Vocês, professores, sabem quando tem algum aluno que a gente vê aí, poxa, tem algo aí, né? A gente poderia ajudar esse aluno, essa criança, esse adolescente, precisa de um apoio. Já vou lá, já vou assinar o conselho. Não. Então, eu trago aqui algumas... De que forma que eu trabalho na nossa escola em consonância com os órgãos que estão aqui conosco.